bom dia, abençoado. Seja bem-vindos a mais uma live Café com o Presidente. Live de quinta-feira, live especial. Se prepare. Bom dia, Genário. Você foi o primeiro a entrar hoje, Genário. Parabéns, Genário. Muito bem. Tomou o lugar da Maiane, hein? Bom dia, Maiane. Você foi a segunda, Maiane. Tem alguém aprendendo com você. Bom dia, Mariano. Bom dia. Bem-vindo, Renato. Senhor Renato Jacob. Senhor Renato, qual que tá a temperatura aí no Rio Grande do Sul? Conte pra gente. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Mais uma live Café com o Presidente. Bom dia, Arnaldo. Arnaldo acorda cedo. Arnaldo, escreve pra mim aí, Arnaldo, qual é o horário que você acorda todos os dias, Arnaldo? Escreve pra mim aí, por favor. Porque Arnaldo acorda cedo, galera. Quando eu acordo, Arnaldo já tá mandando mensagem. Bem-vinda, Olga, diretamente de Canarana. Bom dia, Claudinei. Bom dia, Francisco. Sejam bem-vindos a mais uma live Café com o Presidente. Bom dia, Vera. Tô aguardando, hein, Vera? Tô contando os dias, hein? Pra gente encontrar lá em Comandatuba. Bom dia, Júnior Nóbrega. Bom dia, Claudinei. Bem-vindos a mais uma live Café com o Presidente. Live de hoje, live especialíssima. Bom dia, Mônica Saião. Mônica, você vai para as férias de Comandatuba? Mônica, se vai chegar em qual data? Bom dia, galerinha. Vamos chegando para mais uma live Café com o Presidente. Ô, seu Renato, aqui onde eu tô tá 11 graus. Aqui o negócio tá mais frio. Rapaz, depois diz que no sul do Brasil é que faz frio. Frio tá aqui onde eu tô. Beleza, galera. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Gina Matos. Estava com saudade de você. Tem muito tempo que eu não vejo o seu nome aqui nas lives. Ou você não tá entrando, ou não tô vendo o seu nome. Bem-vindo ao Sejam todos bem-vindos a mais uma live Café com o Presidente. 7 horas em ponto. Deixa eu tirar a nossa música daqui. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo, Alexandre Carneiro, meu amigo presidente. Alexandre, a gente nem conseguiu jantar junto, né? Dessa vez, hein? Rapaz, não, até que nós jantamos junto no evento, verdade. Depois eu vou falar dessa camiseta pra vocês aqui, ó. Essa camiseta tem história, hein? Ó, essa camiseta não é pra qualquer um, não. É que nem fazer churrasco dia de quarta-feira, não é pra qualquer um. Alderi, se você já tiver entrado na live, Alderi, aperta o sinalzinho de mais aí pra mim, só pra eu saber que você já entrou, ok? Galera, sejam todos bem-vindos. Eu não sei aí onde você está, mas aqui onde eu estou tá muito frio. Está gelado. Aqui tá 11 graus. Agora 6 horas da manhã tava 11 graus. Já aproveita e escreve aí qual é a temperatura que tá na cidade que você se encontra agora, pra gente entender, só pra gente ver, né, o tamanho do Brasil. Alderi, já vou te chamar aí, tá? Já mandei o convite para você do Brasil. Coloca qual é a temperatura na cidade que você tá agora aí, beleza? Então, só pra gente, já vão aquecer os motores. Bom dia, Alderi Janoski. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo. O som tá perfeito, imagem perfeita. Daqui a um minutinho a gente começa. Galera, sejam todos bem-vindos a mais uma live Café com o Presidente. Como a gente começa toda live nossa, a gente começa com um versículo bíblico, independente da sua religião, independente das suas crenças. A Bíblia é o livro mais lido do mundo e tem muito ensinamento pra gente. Na verdade, ninguém precisa nem muito de livro de desenvolvimento pessoal. Se você só basear na Bíblia, você já vai ter conhecimento, já vai adquirir sabedoria suficiente para ter uma vida muito melhor. E o nosso versículo bíblico hoje está em Lucas 9:62, 9, versículo 62, que diz o seguinte: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, né? E o que isso quer dizer para a gente? Eu vou até pedir o Alderi para falar um pouquinho disso para a gente também, né? É importante a gente entender que, tanto no nosso negócio como em qualquer outra coisa, né? Mas vamos pegar aqui nessa palavra de Deus, se você quer seguir a Cristo, né? Mas você começa a colocar vários empecilhos, várias dificuldades, né?
É como se fosse aquela pessoa que quer fazer o trabalho no arado, mas também quer olhar para outras coisas, né? Significa uma pessoa que mesmo estando ali falando que está focado, arando a terra, mas na verdade está fazendo com desatenção, atento às coisas do mundo, né? E no nosso negócio não é diferente. Trazendo para a realidade da Herbalife, não tem como a gente ter sucesso aqui se você não tiver foco diário, né? Foco diário de cumprir a missão, que é mudar a vida das pessoas todo dia. Então começa a pegar esses ensinamentos bíblicos e colocar na sua vida também. Hoje é a nossa live de número 595. Estamos quase chegando a 600 lives. Agora, dia 30 de agosto, faz 2 anos que a gente está fazendo essas lives. Galera, um ano tem 700 e quantos dias? 350, 730 dias um ano, né? E em 730 dias nós vamos estar fazendo mais de 600 lives. Então se prepare que eu estou entusiasmadíssimo com o que vai vir. Grandes coisas estão para vir aí. Eu tenho certeza que a gente vai tirar muito proveito nos próximos anos. E a gente começa sempre com uma frase, né? Antes de eu chamar o Alderi, uma frase de pensamento positivo, a frase do dia. E a frase do dia é... Se alguém puder escrever nos comentários, escreva a frase do dia. A frase do dia é... Quando a gente torce para o sucesso dos outros, o nosso vem em dobro. Vou falar de novo. Quando a gente torce para o sucesso dos outros, o nosso vem em dobro. Galera, hoje a gente tem uma pessoa muito especial aqui. Eu acredito que eu conheci ele, sei lá, 20 anos atrás, mais ou menos. Deve ter sido na minha primeira extravagância. Eu lembro que sempre ele, quando começou... Eu lembro que a gente teve a oportunidade de ter alguns STS com ele, né? Que ele ia até o Nordeste fazer STS pra gente. E a gente sair lá com a cabeça totalmente mudada. É um grande líder. É alguém que inspira o Brasil e fora do Brasil. Então se prepare que a live de hoje vai ter muito conteúdo. Porque hoje a gente está aqui com um membro da equipe de presidentes 15K. Um dos próximos 20K da Herbalife. Alderi e Anoski. Meu irmão, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu já vou fazer logo uma pergunta. Alderi, como professor, né, naquela época ali que a Herbalife apareceu na sua vida, quais eram as suas maiores satisfações naquele momento? Bom dia a todos, bom dia, Wellington. Primeiro eu quero te agradecer por várias razões, né? Mas a primeira, agradecer pelo convite, né? A segunda é por você estar com essa consistência, né? De fazer já praticamente 2 anos que você faz as lives todo dia. Agora a gente começa a viajar novamente pelo Brasil e aí eu vou ouvindo das pessoas, né? E como essas lives têm ajudado principalmente esses 2 anos, né? Digamos assim, que passamos, né? Acho que todo mundo aí, de readaptação, de se reinventar, de se reconstruir e assim por diante, né? Então, o Jim Rohn sempre dizia assim, que a gratidão abre as portas para receber mais, né? E a ingratidão fecha, né? E às vezes as pessoas querem ter sucesso, né, Wellington? Nós, às vezes, a gente esquece disso, né? Verdade. E a live vai ajudando, na verdade, né? Sempre ajuda porque já você começa com uma música muito legal, você já começa com uma passagem bíblica, um versículo, você começa com uma frase positiva, né? E isso vai fazendo a gente sempre cada vez mais se manter no trilho, né? E às vezes as pessoas querem ter sucesso, mas não agradecem o que tem, né? Entende? E aí esse versículo até que eu falei contigo ontem, falei, ó, esse aqui é um versículo que eu gostaria de conversar com quem está na live, porque o olhar para trás, né? É ficar olhando para o passado também, né? Então, às vezes a gente quer ir para frente, né? Mas fica lamentando o passado, né? E para quem está aqui hoje conectado, eu gostaria de perguntar para você, né? Se por acaso tem alguma coisa que você que está te segurando, porque o passado, quando a gente continua falando dele, ele não passou ainda. Ah, mas não passou ainda, porque ele é presente. Entende? Então é mais ou menos você dirigir pelo retrovisor, querendo ir para frente. Você não vai dar merda, como diz. Você vai acabar cometendo erros. Então, eu queria te perguntar hoje, para você que está aqui, se tem algo que você tem que deixar lá atrás, sabe? Deixar para trás, né? Talvez você tenha que perdoar, talvez você tenha que se perdoar, entende?
por erros que você cometeu, mas que se você não liberar, né, o perdão ele liberta. Liberta quem? Quem perdoa. Entende? Então, às vezes, a gente fica sofrendo, né? Fica remoendo coisas, né? E isso atrapalha muito a caminhada, que tem que ser leve para o sucesso. A caminhada tem que ser. A gente precisa fazer dessa caminhada rumo àquilo que a gente quer, curtindo a caminhada, né? Então, não é quando você vai chegar lá é que você vai se sentir feliz. Não, você tem que caminhando, né? Bem, leve, feliz e tal. Então, respondendo à sua pergunta, eu era um cara como professor de filosofia, formação, mas eu era um cara que não estava feliz fazendo o que eu estava fazendo. Não por ensinar. O ensinar faz parte da minha missão de vida, mas quando se fala em missão de vida, né, Wellington, tem que acontecer a realização pessoal, eu tinha como professor, mas precisa ter a realização financeira. Tem que ter. Se não tiver a realização, porque nós somos seres espirituais, né, Wellington, mas que vivemos no mundo material, né, e dentro do material, né, além do nosso corpo, existem as necessidades físicas materiais, né? Entende? E se não tiver a realização financeira, você não é feliz. Então, primeira coisa, eu era feliz fazendo o que eu fazia como professor, mas infeliz na questão financeira primeiro, porque eu ganhava R$ 631 por mês na época, 40 horas de sala de aula, manhã e tarde, todos os dias, em 2 escolas, né? Eu tinha 15 minutos para almoçar, né? E depois eu tinha, então, pouco dinheiro, poucas realizações materiais, e uma das coisas que mais me rodeava, falo assim, aqui no Sul a gente fala isso, era a questão de ter horário para começar, horário para parar, entende? Eu não gosto disso, eu gosto de liberdade, entende? Quando eu decido, não importa, né? Por exemplo, hoje você me convidou, lógico, né? Entende? Mas eu gosto de ter essa liberdade de escolher o que eu vou fazer, quando eu vou fazer, onde eu vou fazer, entende? E essa liberdade, quando você é empregado, você não tem. Verdade. Entende? Você não tem essa liberdade de agenda e de escolha, né? Então, basicamente era isso, né? Então, assim, a gente tinha um Corcelzinho financiado, casa financiada, ganhava pouco. Então, assim, ó, eu lembro que quando eu conheci a Rosilei, a gente começou a namorar, então a gente sonhava muito, principalmente de viajar, né? Conhecer o Brasil, ir para fora do Brasil. E, cara, como professor, não, né? Então, então essas coisas todas que você sonha, mas você começa a perceber que fazendo o que você está fazendo, você não vai realizar, você começa a ficar revoltado, né? Você começa a ficar desanimado, e isso afeta todas as áreas da nossa vida depois, entende? Então, profissionalmente, eu era feliz mas financeiramente não, né? Porque era limitado, né? Limitado e tinha essa falta de liberdade, né? Entende? Então, basicamente era isso, né? Que já é suficiente para procurar uma mudança, já é suficiente para procurar uma mudança. Galera, eu tenho 57 anos, eu nunca tinha ouvido alguém falar e nem pensar algo que o Alderi falou agora, que quando você pega algo do passado, principalmente algo ruim, né? E traz para o presente, para a gente falar, ele deixa de ser passado e ele volta a ser o presente nosso. E eu nunca tinha ouvido ninguém falar e nem eu tinha parado para pensar nisso, a profundidade disso. Então, até que lembrar de coisas boas do passado é legal, mas quando começar a pensar em algo ruim do passado, já tira isso aí da sua mente na hora e já parte para cima, olhando para outras coisas. Alderi, você começou a falar agora de realizações, né? Quais, se você pegar hoje e comparar, né? Um professor, e deve ter gente até hoje que deve ser professor aí, daquela época sua, comparado com a vida que Alderi tem hoje, quais foram as maiores conquistas que jamais teria lá como professor? Nossa, bom, vamos começar. Eu acho assim, que ver, ó, a primeira, né, é a transformação, né, que eu tive, né, quando eu falo isso acontece com todas as pessoas que decidirem, né, se entregar
para o estudo na Herbalife, tá? Eu acho que isso é a coisa mais importante. Quando eu falo estudo, é participar do sistema dos eventos, né? Porque isso vai fazendo com que você vai mudando a mentalidade. Então, por exemplo, assim, essa é a maior mudança, né? Tanto que assim um vídeo da Herbalife dos 20 anos, né? Que o Alan Lawrence fala, né? Que o Mark Hughes falou para ele que ele ia ter mais orgulho da pessoa que ia se tornar do que do dinheiro que ia ganhar, quando ele ganhou um bônus anual de US$ 700 mil, né? Então, acho que a primeira grande mudança é isso, porque quando eu volto lá para minha cidade, de quase 2.000 habitantes, né, Itatiba do Sul, até semana que vem, só para você ter uma ideia, né, de conquistas, né? Se eu era professor, eu não ia poder fazer isso, não. Mas, por exemplo, segunda-feira, domingo eu faço o STS de Cascavel. Volto para casa, segunda-feira pego o voo para Chapecó. Lá eu pego o carro do meu irmão, porque ele deixa o carro, né, em Chapecó para ir para Comandatuba. Eles moram em Itatiba do Sul, qualificaram para Comandatuba. A cidade tem 1.700 habitantes. Em plena pandemia, eles tiveram os dois melhores anos da carreira deles. Eles fazem uns 5 anos que eles estão na Herbalife. Entende? Já é a segunda ou terceira viagem de incentivo que eles qualificam, fazem parcial. Meu irmão tem um mercado, minha cunhada tem um salão de beleza. E o meu pai hoje está precisando de cuidados já. Ele já não consegue andar sozinho, aquela coisa toda. E a minha mãe tem 79 anos, também não ajuda, mas não consegue dar conta. Então, para o meu irmão poder sair e ir para a viagem de incentivo, eu vou descer lá e vou ficar a semana lá com eles, com meus pais. Como professor, eu não ia poder fazer isso, entende? Já não ia poder fazer isso, só se eu tivesse de férias, entende? Se eu morasse, por exemplo, dessa distância, já não podia nem me deslocar, porque não ia ter como nem ter a comprar passagem aérea e nem de carro, porque não ia ter dinheiro para isso, consegue entender? Então, poder fazer isso, né? Então, meu irmão está indo, meus sobrinhos eles vão juntos, e aí eles chegam no aeroporto, entende? Eu pego o carro deles e vou para lá. Eu volto, deixo o carro, pego o voo e encontro com a Rosilei para nós ir para Comandatuba. A gente fez, entende? Então, só isso já, quanto vale, né? Eu poder, não, porque eu posso trabalhar aqui, eu posso trabalhar onde eu quiser. A gente tem liberdade geográfica, né? De poder trabalhar em qualquer lugar. Se você pensar, então, em termos assim de materiais de renda, hoje eu ganho mais por mês do que eu ganharia por ano. Verdade. Atualizando hoje. Então, só por isso, né? Então, aí depois vem todo o resto, né? Poder viajar, realizar os sonhos que a gente sonhava antes, como professor não ia realizar, que hoje a gente consegue realizar, né? Mas eu acredito que o mais importante de tudo isso, assim, ó, é a pessoa que a gente vai se tornando aqui, né, Wellington? Se você, todos nós, né? Verdade. Então, o voltar para trás e olhar, isso sim é bom. Você vê que você está evoluindo, progredindo, você está crescendo. Você não é mais a mesma pessoa. E a gente vê, né, Wellington, quando a gente viaja, fazendo os eventos e tal, a gente percebe, quando tu volta um ano depois, tem pessoas que tu vê, nossa, já não são mais os mesmos. E tem pessoas que não. Você tem gente que parece que regrediu, né? Então, qual é a diferença aí, né? Entende? É impressionante. Então, assim, resumidamente, né, Wellington, assim, acho que Herbalife é muito mais que um negócio, né, cara? É uma mudança de mentalidade, de viver a vida, né? É um fantástico, verdadeiro né? estilo de vida diferente de tudo, né? Estilo de vida, exatamente. Galera, hoje a gente está aqui com membro da equipe de presidentes 15K, nos próximos 20K da Herbalife. Se eu fosse você, eu metia o dedinho aí nesse aviãozinho, coloca a gente para dentro, que nós vamos trabalhar muito sobre mentalidade, sobre crença, como é que você pode tornar uma pessoa melhor. Não perca tempo, não vou bater logo 200 pessoas aqui antes de 7h30. A Alderi está falando desse estilo de vida, de poder fazer as coisas, né? Eu, por exemplo, ontem, como eu sabia que a Alderi ia estar aqui hoje, né? Hoje eu estou em Minas Gerais, estou passando uma semana aqui na casa dos meus pais. Eu falei assim, eu vou vingar esse Alderi, deixa ele comigo. Eu vou fazer churrasco dia de quarta-feira. Só falar com os gaúchos, que não é todo gaúcho que faz churrasco dia de quarta-feira. E ontem eu passei o dia inteiro de churrasco. Aqui na casa da minha mãe é bom que a gente vive, Alderi, os velhos tempos da Herbalife. Eu não sei se você lembra dessa canequinha aqui, ó, que era escrito Shape Ups.
né? Aí, hoje de manhã, eu achei essa garrafinha de plástico aqui, ó. Aquela squeeze. Rapaz, Tempo, hein? aqui é das antigas. E a gente revive, na verdade, e é importante a gente nunca esquecer de onde a gente saiu, né? Isso é fundamental. Eu estava falando ontem, o caráter da gente, a nossa formação, depende muito dos nossos pais. Ah, mas eu tive um pai ruim, eu tive um pai isso, um pai aquilo. Não esquece, constrói você a sua vida agora aí. Mas se você puder usar os exemplos anteriores, vai te ajudar muito. Falando nisso, Anderi, eu já vou te fazer logo uma pergunta. Você é um cara que se aprofundou em estudar Jim Rohn. O que fez você estudar e hoje, na verdade, ser uma referência no Brasil e no mundo sobre Jim Rohn? Fale pra gente. Então acho que assim, ó, a primeira identificação, tá, foi o fato da filosofia, né? Então, quer dizer, quando eu fui na primeira extravagância em 97 no Rio de Janeiro, onde estava o Marco, o Jim Rohn, né? Então eu fui porque a promoção, pô, filósofo de negócios, né, cara? Eu falei, pô, filósofo de negócios, eu tinha estudado os filósofos da humanidade, mas filósofo de negócios, eu não tinha, na faculdade não tinha visão na época, né? Eu fiz 25 anos de Herbalife, né? Então eu fiz quase 30 anos atrás, e quando me formei em 91, eu me formei em filosofia, né? Fazer as contas já faz anos, né? E quando eu conheci o Jim Rohn, entende? Tatiane, não liga pra mim, Tatiane, que eu tô no meio da live, mas o meu som, eu não tenho como melhorar mais, viu, galera? Se meu som tá ruim aí, vocês me desculpem. Mas você tá me ouvindo bem, Alderi? Tô ouvindo bem. Talvez aumente o volume do seu aparelho, pode ser. O meu som já tá no máximo. Não o seu. Da pessoa. Tatiane, meu amor, minha querida aí, a minha amadinha que tá aí em Salvador. Aumente o seu som aí. Beijos. Pode ser. Pode ser, né? Não, tranquilo. Estamos ao vivo e isso faz parte, né? Então, assim, ó, eu não tinha nunca escutado, né, de filósofo de negócios. E quando eu fui na extravagância, né, eu fui com uma bagagem, né? Sabe, a bagagem que você leva nas suas costas, né, pesada. Por exemplo, eu acreditava, né, que eu vou te explicando, né, só que eu sou um pouco, eu faço toda uma análise aí, né? Mas me acompanha aí. Então, assim, quando eu fui para extravagância, eu fui porque é um filósofo de negócio, né? Multimilionário. Eu falei, caraca, né? Né? Vamos ver aí, né? E eu estava começando na Herbalife. Eu e a Roselina somos com muita dificuldade para extravagância, né? Nós vamos ter extravagância logo mais, depois a gente pode falar mais sobre isso. Sim. Mas, assim, a gente foi assim, nós decidimos na quarta-feira que não íamos, aí o Cláudio me ligou lá na escola, me explicou a importância de ir, daí eu falei, então nós vamos ir. Liguei para o Rosileiro, nós vamos ir para a extravagância. Ele falou, Alderi, nós não temos roupa, eu não tenho roupa para ir, como é que nós vamos para o Rio de Janeiro, não temos dinheiro e tal. E eu falei, mas nós vamos ir, porque se nós não formos, né, a gente não vai entender e pode ser que a nossa vida não vai mudar. Então, nós vamos ir. E aí eu falei, pega a roupa emprestada, vê se a Meire lá, que é uma prima dela, vê se ela tem roupa lá para te emprestar, que elas são pessoas que mais, lá em Itatiba, mais bem financeiramente, né? Falei, vê lá, tal. Resumindo, ela foi com roupa emprestada, juntamos os troquinhos que a gente tinha, né? Damos cheque pré-datado pro ônibus e fomos para extravagância, levamos shake e o resto é resto. Toma café da manhã no hotel e o resto passa por shake e tal. E quando o Jim Rohn começou a falar, né? E aí ele começou, na verdade, eu comecei a fazer um processo de ressignificação. Por exemplo, te dar um exemplo aqui de mentalidade que atrapalha muito para quem quer ter sucesso. E normalmente assim, né? Quem não vem de, não vem de geração, não é, né, seus antepassados já não foram bem financeiramente, então a gente tem uma herança genética em termos de prosperidade, né, que é de escassez, não é de abundância, que era o meu caso, né? E dentro da minha formação também ainda, eu fui criando as minhas, né? Sim. Entende?
Eu lembro que a faculdade era muito, fazer muita gente pensar, mas as escolhas eram nossas, liberdade, como Deus, né? Ele te dá liberdade, livre-arbítrio. Você planta o que você quer, mas você colhe o que você planta. Você não consegue não colher aquilo que você não plantou. Aliás, a colheita, ela é obrigatória, né? Então, sempre, toda ação tem uma reação, né? Toda decisão, toda escolha, você abre mão de uma coisa e pega outra e assim por diante. E aí o Jim Rohn começou a falar, e eu cheguei lá e eu acreditava assim que o problema das minhas dívidas, né, que tinha dívidas e tal, o meu problema financeiro, né, era porque o governo pagava pouco. E eu acreditava que se mudasse o governo, eu já tinha até o nome do cara, se aquele for o governador do estado, ele vai defender os professores, e ele vai não sei o quê, e aí o problema financeiro vai acabar. E o Jim Brown começou a explicar que o problema não está fora, está dentro, não é a economia, não é o governo. Ele falou que o governo, se você não é sábio você deixar na mão dos outros o futuro financeiro seu e da sua família, não é sábio você deixar o seu futuro na mão do governo, né? E que a economia vai ter altos e baixos, e ela muda, mas se você mudar, as coisas vão mudar. E aí eu comecei a me encantar com aquilo, entende? E aí ele começou a explicar, por exemplo, outra coisa que eu tinha assim, né? Que era o rico era rico porque explorava os pobres. Eu ensinava isso, eu tirava a pirâmide social e dizia: o 10% é rico porque explora os 90%. E aí o Jim Rohn, não sei se ele falou só comigo aquele dia, né? Ele falou: pô, tem aqui o Alderi, eu vou ajudar esse menino aí, né? Porque tinha 27 anos. Porque ele por acaso, ele falou disso, né? Ele falou assim que o problema não é o dinheiro, né? É o que a gente faz com o dinheiro. Verdade. Então ele estava explicando que uma pessoa boa com muito dinheiro vai fazer muito mais pelas pessoas, né? E uma pessoa má com mais dinheiro vai fazer. E aí ele falando, explicando, né? Que tem gente que constrói as fortunas destruindo famílias e tal, foi falando. Mas tem outros que não. E eu estava lá acreditando que 10% é rico porque explora os pobres. Eu falei, eu não posso. Então nunca eu ia ter abundância na minha vida se eu continuasse acreditando naquilo. E ele falou assim, e ele deu exemplos, né? Ele falou: olha o Mark, né, querendo mudar os hábitos nutricionais do mundo para que outras mães não moram tão jovens como a mãe dele, né, para que outros jovens não percam suas mães tão cedo, né, como ele. E ele fundou a Herbalife, escolheu esse sistema e construiu sua fortuna. Olha os presidentes aqui e tal. E aí eu pensei, quer dizer que então eu só tenho que decidir que rico que eu quero ser. Não é que eu não posso ser rico, eu posso ser rico sem explorar, né? E Herbalife era uma oportunidade que eu tinha, entende? Então, e isso foi fazendo com que eu falei: poxa, eu preciso estudar esse cara, e a partir dali, né, eu realmente comecei. Então, o livro que mudou a minha vida do Jim Rohn, porque ele indicou 3 livros na extravagância. Ele indicou Pense em Enriqueça, da Napoleão Hill, que é hoje Quem Pensa Enriquece. Ele indicou Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e ele indicou como O Homem Mais Rico da Babilônia. Indicou esses 3 livros, que foram os livros que o mentor dele indicou para ele quando ele começou lá na carreira dele, né? E depois também teve a venda da coleção do Jim Rohn no Brasil, traduzida em português, né? Tinham 4 livros, e eu me lembro como fosse hoje. Olha, desculpa me esticar aqui, tá? Mas Não, fique à vontade, meu irmão. Aí assim, ó, eu me lembro assim que, cara, aí ele falou que ia ter os livros dele. Não me lembro se ele falou dos livros, né, que todo o lucro ia para a Fundação Family Foundation, e aí mostrou os livros que ia ter lá traduzido, que eram os 4 e tal. E aí, cara, eu me lembro que fosse hoje, cara, eu saí para fora, eu falei, e aí sabe quando tu tá com o dinheirinho assim, compra o livro, vai jantar. Compra o livro, que se tu comprar, sabe? E eu desci lá embaixo, vi assim, tinha a estante dos livros, né? E eu olhava para os livros e falei: qual que é desses, né? Eu posso comprar um. Qual que desses livros vai ser o livro que eu preciso, sabe?
E eu olhei, e olhei, e olhei, e tal, e sabe, e sai, e volta, né? Pensa numa compra difícil. A decisão é difícil. Difícil. E aí eu comprei os 7 estratégias para a prosperidade e a felicidade. Wellington, esse livro eu li ele em novembro de 97, no pior momento da minha vida. Pior. Por quê? A dívida de 20 mil quando entrei na Herbalife já estava 30. Eu me lembro que a Rosilei dava aula de noite e ela saiu, ela se aprontou, a gente fala aqui no Sul, para ir para dar aula. Eu lembro que ela tinha um cinto que quando eu conheci ela era o mesmo. Nós namoramos 5 anos, era de um lado vermelho, do outro lado prateadinho, assim, né? Duplex, eu falo, né? Conforme você troca, né? Inverte. E todo lascadinho já, né? O tênis já quase furando, uma única calça jeans. E eu lembro que ela se arrumou, ela super entusiasmada, super energética, né? E tal. E ela foi, mas sabe quando eu olhei para aquilo, eu falei, puta merda, desculpa a palavra. Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro hoje para dar um cinto novo, né? Ó, Rosilei, vou te dar um cinto hoje para você não ir mais que isso aí que já tá, né? E sabe aquele dia que você sente, tu sente pior, né? Eu lembro que eu tava, e aí eu pensei, o que eu vou fazer? Porque continuar assim não dá. Me lembrei do livro, cara, falei, pô, comprei o livro e não li, né, cara? E fui buscar o livro, era umas 19 horas, mais ou menos. E peguei o livro, As 7 Estratégias para a Prosperidade, tá? E comecei a ler, né? Que virou meu livro de estudo. E aí, dentro disso, eu comecei a ler. E, cara, pensa num livro assim que você não consegue parar de ler. E aí eu cheguei na parte em que o Dilon falou assim, agora vem a parte mais importante, tá? E se eu fosse você, faria, porque a maioria não faz. Eu falei, a mais importante. E aí ele ensinou como fazer a lista, né? Ele falou, faça uma lista de 50 coisas que você quer realizar antes de morrer. E aí ele explica passo a passo, é um exercício, né? De como... Cara, rapaz, peguei uma folha do ofício e comecei a fazer, fiz 36, não cheguei a 50, e a minha vida começou a mudar a partir dali, porque eu sabia, então, agora, a partir daquele momento, o que eu queria da minha vida. Até então, eu era um professor que não sabia o que eu queria. Oderi, deixa eu te interromper um pouquinho, porque nunca é tarde pra gente mudar a nossa vida, cara. Se você quiser, inclusive, falar um pouquinho mais de como fazer a lista, ó, eu tô me arrepiando aqui, ó. Se você acha que vale a pena falar um pouquinho mais de como fazer essa lista, e se essa live nossa nem passasse desse tema agora, mas você ensinasse as pessoas aqui na live a fazer isso e mudar a vida, já valeria a pena. Eu só queria ver se eu... Você sabe se tem esse livro, Galera, alguém sabe se tem esse livro em PDF? Eu tenho todos. Aí me manda então, Oderi, que a gente tem um canal do Telegram que eu vou colocar lá para as pessoas. Eu mando, eu tenho todos. Olha aqui, ó. Esse aqui é o livro, tá? Eu tenho ele também. Tá, esse aqui é o livro, tá? Vamos lá. Então, a primeira coisa, você bota uma música. Eu não fiz isso, tá? Mas hoje, né? Hoje tem vários recursos. Você pode botar uma música de fundo, né? E aí você para e você pensa assim, tem gente que tem muita dificuldade de... por que às vezes as coisas não andam? Porque as pessoas têm clareza do que elas não querem e não têm clareza do que elas querem. E o primeiro passo é saber o que a gente quer. Ou seja, para onde eu estou indo. Porque senão eu posso estar indo, acelerando o meu carro, indo para o destino errado. Então, por que é importante? É a coisa mais importante. E a partir de hoje, porque quem põe a mão no arado, né, e olha para trás, entende? Não vai na direção. Consegue entender? Então, saber o que você quer, ter clareza do que você quer, é a coisa mais importante. Tá? Então você para e você pensa assim, tem gente que tem dificuldade, então já vou te falar, por quê? Porque eu tenho meu sobrinho que porque eu só trabalho, tá?
eu só dedico meu tempo com pessoas depois dessa lista, tá? Essa é uma forma porque você precisa ter um momento que a gente precisa ajudar as pessoas que merecem. E para mim, para mim ou para eu, agora não sei, então o meu português, mas ele precisa ter para mim, ele tem que ter uma lista. Então, se ele faz a lista, eu começo a trabalhar com ele. Por quê? Porque eu tenho alguém na minha frente que sabe o que quer. Porque até então, a Aldete, a Irene, que eram as minhas linhas ascendentes, o Laércio, o Toninho, eles tentaram me ajudar. Nem foi até novembro, porque só começou o processo realmente em abril de 98. Mas eu fiz a lista em novembro de 97. Olha que coisa. Entende? Porque demorou ainda para eu me colocar, olha que coisa, me colocar em ação. Então, não adianta você querer ajudar alguém que não tem nada para realizar valioso. Não adianta, não vai. Então a lista é o primeiro passo. E às vezes as pessoas não conseguem fazer porque vem de uma família, vem de uma genética escassa, né? Então o reino dos céus, o reino de abundância, e nós somos filhos de Deus, né? Essa não acontece para nós. Por quê? Porque a gente não sabe o que quer. Imagine, então você vai na frente de Deus e Deus fala assim: e aí, Wellington, o que você quer? O que você quer até dezembro? O que você quer até o ano que vem? O que você quer realizar nos próximos 3 anos, próximos 5, os próximos 10, até o final da sua vida? O que você quer? Eu vou te ajudar. O que você quer? E aí você... eu não quero isso, não quero. Cara, o não existe para o subconsciente. Vai ter mais daquilo que você não quer. Então, a lista começa como? Você para e pensa, o que eu gostaria, vamos começar por aí. O que eu gostaria de realizar, né, nos próximos 10 anos? O livro explica 10 anos. Sim. Dá para não ficar muito distante, depois faz de novo. Né? Porque se você fizer 10, passa os 10, você vai realizar quase tudo, e você não põe novos, né? O GPS faz você ficar ali rodando. Então, a primeira coisa é isso. Então, quem você gostaria de ser, né? Onde você gostaria de ir, o que você gostaria de realizar, quem que você gostaria de ajudar, né? E aí você não limite com a situação atual sua. Sim. Põe tudo, né? Imagine que você tem dinheiro, você tem tempo, e aí onde você iria se você não tivesse dinheiro e tempo? Que lugares você... Primeira viagem que você faria, para onde você iria se você tivesse dinheiro, se você tivesse tempo, né? Quem que você ajudaria? O que você compraria? Aonde você moraria? Como é que seria a sua casa? Como é que seria a sua... Então a primeira coisa, você vai escrevendo, vai embora, né? Pense nas coisas que hoje te incomodam. O que você quer ter no lugar? Entende? Então, por exemplo, o cinto era uma coisa que me incomodava. Então, eu coloquei na lista, dá um cinto novo para Rosilei, dá um vestido para Rosilei, dá um anel para Rosilei, né? Eu tinha o corcel, cara, aquele corcel. Hoje agora eu tô atrás de um corcel, quero comprar um corcel, né? Mas hoje comprar para não esquecer de onde eu vim, né? Para ter gratidão por tudo que aconteceu, né? Entende? Né? Mas na época eu me sentia muito mal com aquele corcel. Então o que eu quero no lugar? Que cara que eu quero ter no lugar? E aí aí você deixa sua mente e aí você vai escrevendo. Esse é o primeiro passo do exercício. Sim. Pelo menos 50. O meu sobrinho, que é Guete, que está indo agora para Comandatuba, eles estiveram também em Riviera Maia. Quando ele disse, eu quero fazer de verdade. Eu falei, então é a lista. Porque ele já tinha treinamento, tem até treinamento gravado disso aí, como é que faz, detalhamento. E aí passou 2 dias e ele me falou, Alderi, eu paro para escrever, eu não consigo escrever nada. Então o que eu identifiquei ali? Crenças limitantes. Então é alguém que não consegue sonhar, ou seja, tudo que falaram para ele que seria para ser feliz, já tem, entende? Tá? E não vou me ater aqui, mas eu quero, você vai conhecer, você vai se autoconhecer muito, talvez você vai perceber assim como você quer pouco da vida,
E aí não tem como você avançar na Herbalife. Aí pensa na Herbalife também. O que você quer ser na Herbalife? Que nível você quer chegar na Herbalife? Escreve também. E aí você vai, né? E aí você vai perceber, às vezes, é um exercício de autoconhecimento muito grande. Você vai perceber, às vezes, por que as coisas você não tem uma vida maravilhosa ainda. Porque talvez você nunca botou no papel. E coisas importantes vão pro papel. Eu vou fazer essa lista de novo hoje, Alderi. Tô com tempo, tô em Minas Gerais, tranquilo. Então faz. Hoje à tarde eu vou fazer essa lista de novo. Faz e você vai se surpreender. Você vai ver que você vai mudar, tá? Então, primeiro passo, escreva tudo que você quer realizar antes de morrer. Não se limite, limitação financeira não tem e nem dinheiro. E nem dinheiro, nem tempo. E o que você faria? Entende? E aí você vai escrever. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, você vai e cada um que você colocou, você coloca quantos anos você acredita que você vai demorar para atingir. Tá? Quantos anos você vai demorar para atingir? Então, se você acredita que é 1 ano. 3, se você acredita que em 3 anos você vai atingir. 5, se você acredita que é em 5. E 10, se você acredita que é 10. E aí você vai botando, um por um. Tá? Aí você vai organizando a sua lista. Depois, se você tiver só muito 5 e 10, significa que você não está acreditando. Olha que coisa. Né? Porque depois você não está acreditando que é possível, ou você não está querendo assumir a responsabilidade de fazer as coisas que tem que ser feitas, porque não vai cair do céu. Ah, eu fiz a lista, agora vou. Não, entende? Vai ter o plano de trabalho. E aí, quando você joga tudo para frente, significa que você não está, ou você não está tendo autoconfiança, você não está querendo assumir responsabilidade, diz muita coisa. E se você colocar tudo muito no 1, 3, 1, 3, 1, 3, significa que você quer tudo por agora, né? E tem coisas que não vão ser agora, entende? Então, organizar essa lista ela é muito importante. Feito isso, tá? Você vai separar, né? Vai pegar quatro itens do primeiro ano, 4 do 3, 4 do 5 e 4 do 10. Aí você vai ter 16 agora. Desses 50, 100, você vai ter 4 para o próximo ano, que é mais próximo, são menores. Tá? Depois, 4 para 3 anos, 4 para 5 anos e 4 para 10 anos. E aí tu vai ter 16. Feito isso, você vai pegar um por um e você vai escrever por que aquilo é importante. E aí você vai perceber se realmente aquilo é importante ou se é um caprichozinho só. Porque se é importante, vai ter uma descrição. Né? Por exemplo, eu coloquei assim, que eu queria ser Get em 1 ano. Cara, eu tava zerado. Eu coloquei 1 ano. Olha que coisa doida. 1 ano. E eu falei, por que eu quero ser Get? Porque se eu chegar a Get, tá escrito lá, eu estarei a caminho da independência do emprego. Sim. Porque o emprego me prendia. Eu não queria ter horário para começar e tal. E o emprego me prendia a Itatiba. Itatiba não tinha 2.000 habitantes. Então, se eu quisesse ter sucesso na Herbalife, eu precisava ter liberdade para poder viajar, correr para lá e para cá, expandir os negócios, entende? Porque estamos falando, Wellington, de 25 anos atrás, meu amigo. Sim. Telefone era mais caro que quase que a casa. Entende? Poucas pessoas tinham aparelho telefônico, era difícil até de conseguir, entende? E a ligação era super cara, entende? Então, não tinha internet, tinha nada disso, fazer live, que isso, nem existia aqui no Brasil, né? Internet não existia ainda, praticamente, né? Muito limitado. Então, vamos lá. Feito isso, você tem agora quatro coisas que você quer realizar para 1 ano. E aí você vai focar nessa, só que cada uma vai ser alinhada. Uma vai te levando em direção à outra, consegue entender? Sim. E falando do Get, em setembro de 98, eu fiz o primeiro mês de Get. Só que em agosto eu já larguei o emprego. Consegue entender? Sim. Olha que coisa doida, cara. Eu mudei depois disso. Então, em dezembro eu fechei Get. Então é possível uma pessoa começar do zero e em menos de 1 ano completar 1.000 pontos de ROI? Sim, eu fiz isso. Tá? Entende? Então, isso fiz lá naquela época, cara. Na época lá que, entende? Então, é possível hoje sim, se você tiver como clareza disso que você quer e se você tá fazendo as coisas que realmente. E se o porquê é forte. O irmão fala assim que o porquê é mais importante do como. Então, depois você pega essas 4 e escreve o porquê
detalhadamente. Feito isso, você tem agora tu tem um plano, né? Quando falar assim, você tem um plano para a tua vida, entende? E depois o plano de carreira da Herbalife é mais ou menos o teu farol, né? Ah, eu chego aqui, sabe o mapa? Eu chego aqui, depois daqui eu vou para lá e tal, e pronto. E foi isso que foi me levando em direção ao sucesso, tá? Feito isso basicamente, tá? É você ter isso ali. Essa lista depois, ela serve para quê? Ela vai te dar automotivação. Por quê? Porque eu tenho a minha lista, né? Praticamente essa lista hoje, tem uma coisa ou duas que já hoje não são mais. Por exemplo, tinha Z4, né? Uma BMW Z4, que eu tem lá na casa dos meus pais, quando você fala, eu vou lá, vou te mandar a foto. Tem um quadro que eu tinha, né, na época lá em Itatiba, que é uma conversível da BMW, né, e tal. Tá lá o quadro na minha casa dos meus pais, né? Que era um sonho. Mas depois que eu andei dentro, eu falei, cara, hoje não é mais isso. Anos atrás, né? Não andei no carro da Margot, né? Margot, eu fui fazer um teste para ela, ele me pegou no aeroporto com a Z4. E sabe quando você foi suficiente para mim? Então não era um sonho. Não era um sonho, era algo assim que não é mais isso. Entende? Então, depois você vai ficar. Entende? Então, por exemplo, cinto, né? Eu dei um cinto, mas quando que eu tiquei? Quando nós fomos para Paris, no ônus, né? E falei, Roseli, eu preciso curar um trauma. E aí fomos com ela lá na Louis Vuitton, em Paris, para justamente eu realizar, sim, falar, pronto, acabou. Fomos comprar 2 cintos da Louis Vuitton e uma bolsa, né? Para ela, para quê? Para que eu pudesse falar assim, terminou, isso acabou, sabe? Isso não existe mais, tá? E foi, entende? Então, basicamente, Wellington, é isso. O que eu recomendo? Você, depois que vai ter o PDF, tá? Você pegar esse livro e aí você vai lá, tá detalhadamente, o Dimron dá os exemplos, entende? E você vai fazer. Pode ser que tenha esquecido alguma coisa, mas basicamente é isso. Então, e lê essa lista. Eu garanto para você, tá? Porque era isso que me mantinha. Eu tô falando assim, cara, de 90 e 98, né? 99, né? Então, a lista é você saber, pô, eu tô indo para onde? Puta, vale a pena eu fazer o que tenho que fazer diariamente, porque o que eu vou conseguir são coisas valiosas, entende? Então, ele vai te mantendo você extremamente automotivado, porque você tá vendo o seu futuro, né? Muito Como é que você sabe que você vai conseguir? Vendo outros que conseguiram. Isso acontece nos eventos presenciais e aqui, nas lives e assim por diante. Wellington, basicamente essa é a lista, tá? Depois você vai ticando, né? Ticando. Parece que muita gente já me mandou o livro aqui, tá? Mas você pode me mandar também, viu, Alderi? Tá bom? Você já tem. Tá chegando toda hora mensagem para mim aqui. Eu imagino que as pessoas já me mandaram o livro, mas pode me mandar também, não tem problema não. Para quem tá perguntando sobre a camisa, galera, essa camisa foi minha filha e meu genro que me deram, ó. É uma camisa de marca da reserva, escrito Live Shake Herbalife Presidente. Rapaz, isso aqui é poderosa essa camisa. Alderi, me diz uma coisa, o que significa para você e Rosilei ter chegado à equipe de presidentes? Tem tempo ainda? Tem uns minutinhos? Eu tô de férias. Ok. Deixa eu te falar. Tuba que dia? Eu vou na dia 7, acho que é, né? Então 6, eu 7. Vou estar lá, vai estar eu, vou estar maravilha. Você, Fred, Paulo Carneiro, Valdemir Maciel, vai estar uma galera lá. Bacana. Então vamos lá. Me permite eu falar sobre propósito e missão. Lógico. Tá? Alderi, você fala o que você quiser. Tá bom. Então, assim, o que é a missão? Porque às vezes as pessoas ficam muito confusas, né? A missão, o propósito, vou dar uma explicação simples e vai ficar claro e como é que isso tem a ver com Herbalife e resolvemos duas coisas e tem a ver com o que você acabou de falar. O que significa para você? Vou falar do que significa para mim ser presidente. Chegar a presidente. Então, assim, missão, por exemplo, se a Rosilei me dá uma lista de mercado, fala, Alderi, tu pode ir no mercado comprar essas coisas que está faltando aqui em casa? Sim. E eu pego a lista e agora eu tô com uma missão. Ir no mercado e comprar as coisas. Propósito é por que eu vou. Entende? Isso é o porquê, é o propósito. Propósito é o porquê.
Entende? Então, isso tudo, para qualquer coisa tem missão e propósito, tá? Para fazer Herbalife tem missão e propósito, tá? Então, como é que quando que eu cumpro a missão? Eu, você, todos nós, tá? Quando eu cumpro a minha missão de vida, missão de vida tem que ter dois elementos que comecei a falar antes, que é a realização pessoal e a realização pessoal, profissional, e tem que ter realização financeira. Por quê? Então, nós somos seres espirituais, tá? Certo? Que ganhamos um corpo físico, material, certo? Que estamos aqui no mundo para evoluirmos, tá? Espiritual, vivemos no mundo físico, estamos aqui para uma passagem, para uma jornada, e nessa jornada eu cumpro com a minha missão quando eu evoluo. E dentro dessa evolução tem que haver realização pessoal e profissional, tá? Financeira. Só não tem financeira as pessoas que têm aquela opção de pobreza, né? Que não é o caso nosso aqui, né? A gente está na Herbalife, não é realização. Não, a gente tem que ter realização pessoal e financeira. Então, como professor, eu tinha pessoal, mas não tinha financeira, lembra? Tá? Sim. Certo? Então, e quando que eu cumpro a minha missão aqui, nesse mundo? Quando eu, nesse meu processo evolutivo, eu pego pessoas que estão piores que eu e ajudo elas a evoluírem. Tá comigo? Sim. Ó, quando que eu cumpro com que eu vou ter realização pessoal? Quando eu que estou mais evoluído, né? Qualquer coisa, qualquer área, tá? Vamos lá. E eu pego pessoas que estão piores que eu e ajudo elas a evoluir. Logo, eu me sinto realizado, feliz. Okay. Certo? Ao mesmo tempo, para eu continuar evoluindo, eu preciso ter a humildade de pegar pessoas que aceitar que as pessoas que estão mais evoluídas, porque elas também querem evoluir e elas vão evoluir fazendo o quê? Me ajudando a eu evoluir. Então isso é missão de vida. E para ser completo, tem que ter a realização financeira, tem que ganhar dinheiro. Então, olha que bonito aqui que o Mark deixou para nós, tá? Ele nos deixou um produto, certo? E toda a formação que a gente tem para que a gente possa o quê? Pegar o nosso conhecimento, né? As nossas habilidades e pegar pessoas que estão piores, com os hábitos errados, que estão com obesidade, que estão, sabe, com a saúde comprometida lá, né, por causa da nutrição, e eu vou lá e eu falo com ela, e eu ajudo ela, e eu educo ela, e ela melhora. E ela é grata por isso, porque ela está melhorando, entende? E isso vai te trazer o quê? Fazendo isso? Felicidade. Você vai se sentir feliz, realizado. Sim ou não? Muito. Então, tu quer ser feliz, né? É você pegar outras pessoas e ajudar eles a ser felizes, né? Entende? Então, você resolve a dor de uma pessoa e e você fica feliz por ver o progresso dela. Isso na questão do produto. Só que não só isso. No negócio. Entende? Por exemplo, eu sou extremamente grato diariamente e eu rezo para a Rose, que nos convidou para a HUM lá em Itatiba. E ela não entrou no negócio, né? Entende? Mas foi ela que me ligou. Entende? Porque se ela não tivesse me ligado, eu não teria, né, conhecido a Herbalife e mudado a minha vida, entende? Então, e as pessoas acima, e não só, mas as pessoas da minha linha ascendente, por ver o progresso, eles ficam felizes. A gente vê isso. Verdade. Então, você jamais, eu acredito que jamais você vai se sentir feliz sentado lá no sofá, vendo qualquer coisa na TV e tal. Não, você vai se sentir feliz, por exemplo, se você trabalha com espaço, vai lá na rua agora, né, e chama uma pessoa, e a pessoa chega e pela primeira vez ela conhece o espaço e ela começa a tomar, e aí você começa a explicar para a pessoa e tal, e ela começa a mudar, ficar feliz daqui a pouco. E aí você vai se sentir feliz, entende? Então, quer ser feliz? Ajude o outro a ser feliz. Isso vale no casamento, entende? E nós, aqui na Herbalife, nós temos duas formas. E deixa eu te falar, financeiramente, qual é o limite aqui? Quantos clientes você pode ter aqui?
Quantos consultores pode ter aqui? Quantos supervisores? Nem, entende nenhum. Então, por que é que você vai convidar as pessoas lá? Porque você vai ajudar, você vai cumprir com a sua missão. Sim. E você vai ajudar elas a evoluírem e você vai ficar cada vez mais feliz. Então, isso é o problema. Então, agora, por que o ser presidente, Wellington, para mim, porque assim, você vai lembrar de um retiro para futuros milionários em Salvador com o Stefan Graziani. Você vai lembrar, 3 dias. 3 dias. Você falou que o Alexandre está aí, né? Que ele é o chairman do Alexandre Carneiro, né? Sim. O Paulo e tal. Então, Fred. Então, assim, o Stefan, ele ficou 3 dias falando com a gente lá. Eu era milionário. E ele abriu os extratos, mostrando subida, descida, e como é que lidou com isso. E foi. 3 dias, cara. 3 dias, lógico, teve as festas e tal. E ele estava terminando o evento, e ele falou assim, tá? A coisa mais importante para você que está aqui é você decidir por que é que você quer ser presidente. Eu estava do meu lado estava o Paulo Vitor, que é uma primeira linha milionária. Eu falei, Paulo, eu não tenho resposta para isso. E eu era um milionário que já viajava o Brasil, né? Tava lá com meus 9.000 royalties, 9.500 ali, sabe? Mas não fechava o presidente, né? 10 anos milionário. E eu falei, cara, eu não tenho resposta para isso. Não tenho resposta. E eu voltei para casa e fiquei pensando, por que é que o Alderi quer ser presidente? Né? E fiquei pensando. Wellington, o dia que eu escrevi, isso é uma coisa que eu quero, tem tantos livros, né? Foi em julho de 2009, se eu não me engano, esse retiro. Nós fomos reconhecer presidente juntos. Sim, eu sei. Fomos reconhecer presidente, eu ia falar disso depois. Ótimo. E aí, quando eu escrevi, quando você fala, encontrei a resposta do porquê, e eu escrevi, eu tremia. Eu estava tremendo. Que eu estava rompendo com uma barreira invisível, porque tudo o que acontece no visível primeiro acontece no mundo invisível. Verdade. E eu estava escrevendo tremendo. E mais ou menos assim, eu quero pegar exatamente como eu escrevi. Mas eu era um cara que eu viajava o Brasil, falar de desenvolvimento pessoal, né, falar sobre mentalidade, ensinava para as pessoas que, independente da circunstância, não é o que acontece que importa, mas é o que você faz com aquilo que acontece, é a resposta que você dá a isso, que nós somos filhos de Deus, ou seja, nós somos co-criadores com Deus, né? Ou seja, nós temos essa capacidade interior, nós temos poder infinito, e realmente a limitação está na cabeça da gente, né? Não é física. Por quê? Porque quando você pega e assiste, por exemplo, um vídeo do Nick, né? Não tem braço, não tem perna, e viu o que esse cara faz, né? Entende? Quer dizer, hoje é um dos palestrantes mais caros do mundo. Então, onde é que está a limitação? Pô, não é física, né? É mental, né? Entende? Então eu ensinava tudo isso, porém, estava na minha lista ser presidente. Eu botei número 5, acreditava que em 5 anos seria presidente, e já era 10 anos milionário, mais os 2 de Getty, né? 12 anos e não era presidente. E aí, quando eu escrevi assim, por que ser presidente? Por que eu quero ser presidente? Por que o Alderi deve ser presidente? E aí eu escrevi mais ou menos assim, que seria a confirmação de que aquilo que eu estava ensinando, sim, era verdadeiro. Se eu não chegasse, né? Então quer dizer que tem algo que não é bem assim, né? Então peraí, por que você não é ainda então? Entende? Por que você não é então, se você pode e tal? E na verdade, o que precisava acontecer? E aí quando eu escrevi isso, cara, sabe quando parece que acontece, surge de dentro uma força, entende? Que a gente já tinha, mas ela é liberta. E aí eu pensei, bom, o que eu tenho que fazer agora para eu ser presidente? Porque agora eu tenho o porquê, né? Eu tenho que confirmar isso, cara. E aí eu me lembro que eu falei, bom, o que eu tenho que fazer na Herbalife? Bom, então, a primeira coisa, eu tenho que melhorar um resultado pessoal, né? Comecei a melhorar o resultado pessoal. O que mais tem que fazer? Eu tenho que fazer novos clientes. Não posso ficar, eu tenho que fazer novos.
Aí comecei a fazer novos clientes. Eu tenho que fazer novos construtores. Eu tenho que fazer novos supervisores. E eu fiz 5. 5. E desses 5, eu tirei uma linha. Todos estavam no processo e tá, mas dos 5 ficou um, que é uma organização. Né? Incrível, Wellington, você pode não acreditar. E eu pensei assim, se eu fiz em 98, de abril a dezembro, eu fiz em setembro 1.000 royalties, eu posso fazer 1.000 royalties. Novo. Sim. Entende? E eu comecei o trabalho. Foi incrível. Em dezembro de 2009, porque eu acompanhei separado, né? Negócio velho e negócio novo. Dezembro, eu fiz 1.114 pontos de royalties. Novo. E deu 1.000 royalties. Deu primeiros 10, primeiro mês de presidente. Aí fechamos o segundo, fechamos o terceiro e fomos reconhecidos juntos, né? Na extravagância do Rio de Janeiro. Então, esse porquê, para qualquer coisa, cara, o porquê é mais importante do como. E esse porquê é o que vai te tirar da zona de conforto. Primeira coisa, vai te tirar do automático, vai te tirar do conhecido, do familiar, que normalmente não será ali nessa zona familiar e de conforto que você vai ter o resultado que você não tem agora. O que você tem agora é a tua zona de conforto. Quer um resultado maior, precisa sair da zona de conforto. E a tua mente vai querer trazer de volta, e você tem que repetir. O que vai fazer você repetir até que essa zona de conforto se expanda, porque a zona de conforto ela se expande, entende? Então você estava aqui, tinha esse resultado. Você quer um resultado diferente, tem que fazer coisas diferentes. Você começa a fazer e a tua mente quer trazer de volta. Você continua, ela vai se expandir, vai ficar confortável, vai ficar familiar. Para você fazer isso, tem que ter o porquê. É o propósito, o porquê que vai fazer você sair da zona de conforto. E mais que isso, continuar caminhando, te dar consistência, é o porquê. Então, se não, por isso que naquela lista lá, você vai escrever por que é importante essas coisas. Por que ela é importante? Porque tem que ter o porquê. Claro, se não tiver o porquê, vai desistir, ou qualquer coisa vai tirar do foco, até um churrasco tira você do foco, qualquer coisa tira você do caminho, entende? Então, o porquê ele é fundamental. Beleza? Então, e aí, lógico, né, Wellington, é ter chegado depois aquilo que eu estava te falando lá no início, né? Aquelas dores que eu tinha lá, ser saradas, não existe mais, né? Então é isso. Eri, você me pôs para pensar, eu acho que você pôs todo mundo aqui, essas 200 e tantas pessoas na live. Eu acredito que a gente teve mais de 400 pessoas passando pela live, entre sai, e você colocou a gente para pensar. Até eu tô aqui pensando, por que às vezes as coisas não acontecem na nossa vida, às vezes, porque às vezes está faltando isso aí. E eu queria perguntar para você que está aqui na live agora, a pergunta aqui na live agora é: por que você ainda não mudou de nível? Por que você ainda tem uma galerinha aqui com 8, 10 anos de Herbalife, porque ainda não chegou a presidente? Pega o dia de hoje, depois da sua listinha, e parte para cima. Eu tenho certeza que a gente vai sair dessa live hoje muito mais forte. Eu, para mim, já ganhei minha semana. Acho que eu nem vou para extravaganza mais. Alderi, tô brincando. Fala aqui. Estamos próximos da extravaganza. Fala pra gente o que esses eventos te ajudaram, tá? E como tirar proveito do próximo. Então assim, ó, a primeira extravaganza. Então, se tem gente aqui que nunca foi para extravaganza, a primeira extravaganza da sua vida, tá? Se você vai realmente com propósito. Tá? Então, por que você vai para a extravagância? Por que é que você vai fazer a Herbalife? Tá entendendo? Tem que estar claro isso. Se estiver claro e você for lá com perguntas, entende? Você nunca deve ir para um treinamento para qualquer um de extravagância e tem que ir com perguntas, né? Perguntas que você precisa resolver, coisas. Porque vai ter alguém no palco que vai, porque Deus fala através das pessoas, ou através da Bíblia ou por pessoas. Então, às vezes você vai com uma pergunta lá e você vai ter a resposta. Alguém vai falar lá e vai responder isso para você. Entende? Então, a extravagância, a primeira, pegar as anotações que eu tenho das primeiras extravagâncias, dos primeiros treinamentos, cara, é riquíssimo ir lá e olhar de novo. Riquíssimo de coisas que a gente
Anotou, porque foram o momento das grandes mudanças, né? Vai arrepiar de novo. Você vai lembrar, caraca. Entende? Isso é uma coisa do exercício que você faz, às vezes, nos primeiros eventos que a gente acaba fazendo, que os palestrantes fazem. Vê as respostas que você colocou lá. Você vai ficar assim, as anotações iniciais, elas são riquíssimas para estudo pessoal. Então, num primeiro momento, a primeira extravagância, você vai ser impactado, primeira coisa. E aí você vai tomar a decisão. O mais importante dessa extravagância é a decisão que você vai tomar lá, baseado em tudo que você vai ver. Porque a palavra mais importante que existe no universo é decisão. Você pode decidir, né, mudar completamente a sua atitude a partir da extravagância, de um evento, até dessa live. Então, o sistema, os treinamentos, né, que existe, a extravagância é o grande evento Herbalife, né, onde vai se encontrar o Brasil todo lá, e a corporação, etc., é o evento mais importante. Então, se você está aqui e quer fazer Herbalife, quer mudar de vida, não sei o que você quer, está na extravagância, entende? E depois, para o nosso nível, né, de pessoas que estão há muito tempo, a extravagância não vai ser muito, muito informativo, né, não vai ter muita coisa que você vai aprender novo lá. Mas você vai ter insights e que vai fazer você tomar decisão. É isso. Então, os eventos são para isso. Entende? Eu não tenho dúvida. Todos aqui vão ver. O evento, teve o dia que o evento tal decidiu. Pois é, porque você foi lá, né? E você tomou uma decisão de fazer acontecer e a partir dali as coisas mudaram. Porque, na verdade, Wellington, só para o novinho, está precisando ainda, se não pegar a pirâmide do Dale Carnegie, né? Do Instituto, o que as fontes que geram sucesso, que é 15% conhecimento. Então, para nós aqui, o conhecimento ele já existe, né? E no 85% é atitude e habilidade. Sim. E habilidade, para a maioria daqui que já está há mais tempo, já aprendeu, já sabe fazer. É só repetir. Habilidade, você desenvolve conhecimento, prática e repetição. É que nem andar de bicicleta. Já fez um cliente, você já aprendeu. Só repetir e fica bom, né? Entende? E às vezes o que mais falta é atitude. Entende? E um evento desses pode ser que vai fazer você tomar atitude, decidir. É isso, entende? Então, para mim, a extravagância, para todo mundo que está na Herbalife, que quer fazer realmente carreira, ou se você está aqui, será que eu vou, será que eu não vou? É você que já está lá. Verdade. Porque você não está tendo, a tua fé está fraca. Consegue entender? E a fé, força espiritual, tá? Você tem como? Lendo, né? Você tem como? Pelos testemunhos. Então, a Herbalife vai ter muitos testemunhos lá na extravagância, entende? É isso que vai fazer com que você aumente a sua fé, com conhecimento, lendo e tal, e principalmente com testemunho. Uma história lá que a pessoa está pior que você, muito pior, e você vê as pessoas que vêm lá do Macapá, lá que leva semana para chegar, e os caras estão lá, e mais que isso, né? Para ir para um STS, viajam 1.000 quilômetros e tal, e aí você vê as pessoas lá, você fala, cara, eu tô reclamando do quê? Aí tu começa a fazer todo um processo de mudança radical, né, cara? E aí você volta a outra. Então, para mim, assim, extravagâncias, eventos grandes, eles são impactantes para todos, né? Por isso que a Herbalife tem eventos para presidentes, que vai ser o ONU em Los Angeles, e vai baixando nível a nível para que cada um, no momento dele. Então, extravagância, a gente e é o quê? Se quer crescer, tá? Se você quer crescer, você, quem é casal, vão os dois, tá? Vão os dois. Nós e a Luciana somos os dois para extravagância, ferrado, mas fomos dois, graças a Deus que nós decidimos ir os dois, que muitas vezes falam, vai você só e depois você me conta. Não existe isso. Porque o sentimento, o que você vai sentir lá, o que você vai ver, e nem o conhecimento. Você vai transmitir 0,00 do que acontece lá. Então não adianta. Casal que vai os dois, tá? E se você levar pelo menos um novo, tá? Trabalhe para levar um.
um novo. Depois que ele fechou um, trabalha para levar dois. Mas foca em levar um novo. Sim. Daqui para frente, mais um. Se você já fechou, mais um novo. É isso que vai... Ele vai lá tomar a decisão dele, e se ele tomar uma decisão como eu tomei, e a Rosilei, o Wellington e a Tati tomaram, de fazer Herbalife pro resto da vida e ser presidente, seu futuro financeiro está garantido. Verdade. Está garantido. Consegue entender? Então, será que vale a pena você falar com o máximo de pessoas ali fora para levar um novo? E se esse cara for? Entende? Você resolveu saber seu futuro financeiro. Entende? Tá bom? Verdade. Galera, a gente... Espera que eu tenho mais pergunta ainda, mais uma ainda. Galera, tá não bom? precisamos esperar até extravagância. Acho que a gente pode usar esse dia de hoje, sabia? Essa live do Alderi, daqui a pouco ela vai subir pro YouTube. Eu sugiro você assistir 1, 2, 3, 4 vezes. Mandar para todo mundo da sua organização. Eu tenho certeza que, quem sabe, esse dia de hoje, tá? Esse presente que a gente deu aqui. Eu nunca tinha ouvido. Alderita fala tanta coisa que eu nunca tinha ouvido. Hoje, Alderi trouxe para mim a abreviação de força espiritual. Nunca na minha vida eu tinha ouvido falar que força espiritual, fé. F de força e E de espiritual. Rapaz, eu aprendi, foi coisa que hoje. Muito obrigado. Galera, amanhã a gente vai ter membro da equipe de milionários, um dos próximos presidentes da Herbalife, França Maciel. A nossa live amanhã vai ser poderosíssima. Se prepare, vai ser abençoadíssima. Alderi, para a gente encerrar aqui, 8h08 da manhã, a pergunta é: como que Alderi vê os próximos anos do negócio Herbalife? Os próximos anos? Isso. Não vai dar tempo para poder, assim... eu tô com tempo, Alderi. Você tem compromisso? Argumentar, assim, entendeu? Como é que você diz? Tentar explicar. Mas eu vou... Olha só. O que eu acredito, tá? E isso é importante. O que você acredita? Consegue entender? O que você acredita do mercado, do futuro? O que você acredita da Herbalife? Entende? Porque se você... não sei... cara... Como é que você vai falar com as pessoas? É que nem o Cristiano Ronaldo machucado. Entende? Entra para o mercado fragilizado. Não, cara. Então, ajeitar essa visão é importante, tá? Entende? Então, o que eu vejo do Brasil nos próximos anos, tá? Pela experiência, não do Brasil só, tá? Que 25 anos já aconteceu muita coisa, tá? Eu me lembro, Wellington, que em 97, início de 98, não me lembro exatamente, mas é por ali, acho que é 97, 98, 99, eu até para ser mais preciso. Mas eu lembro assim que os produtos mudavam o preço praticamente lista semanal. Semanal. Tu comprava por um preço, vendia, já ia comprar, estava mais caro. Era assim, mudava, era a inflação alta e tal. Entende? Então a gente já viu muita coisa acontecer. O que eu vejo do Brasil, tá? Então eu vou dar o exemplo dos Estados Unidos. Havia um paradigma nos Estados Unidos, tá? E que se acreditava, tá? Se acreditava que os Estados Unidos, por ser o pioneiro, ser o primeiro, que já tinha dado o que era para dar. Sim. Então, era muitos anos que não crescia, não acontecia, não tinha gente novos pins, sabe aquela inércia, né? E tem uma causa, por quê? Porque acreditava-se que Estados Unidos já foi, né, e tal, e até que teve um evento, né, em que tinha um casal nesse evento que quebrou todos os paradigmas, tá? Entende? E aí teve esse cara lá, e nesse evento o palestrante falou assim que o número 1 do mundo, número 1 dos Estados Unidos, não tinha entrado ainda, o cara que mais dinheiro ia ganhar não tinha entrado ainda, poderia estar entrando agora, papapá, piriri, lá. E teve um cara que falou, esse cara sou eu. Tá falando comigo, e esses caras decidiram começar a fazer o trabalho, né? E eles quebraram todas as barreiras, todas, e são os número 1 de royalties mundiais, mais de 240k, e isso fez o quê? Fez com que colocou-se em movimento. Verdade. Todos. Não, então Estados Unidos, sim, é possível. Resumindo, o Moisés Algeri, que é um guest nosso, está nos Estados Unidos, foi na extravaganza. Agora lá, e ele falou que teve 300 novos presidentes. Não é guete, não. 300.
novos presidentes nos Estados Unidos. Vou repetir, 300 novos presidentes, tá? De uma extravagância para outra. Então, o que eu vejo no Brasil, Wellington? Para quem acreditar e fizer o trabalho, vai ser quanto tempo vai levar? Eu não sei, mas não deve demorar muito. Eu vou explicar por quê. Vai ser rápido. Por que vai ser rápido? Porque o mercado brasileiro, ele tem 25 anos, 27 anos. Então, o que tem de gente, tá, que semeou, mas não ficou para cuidar da semente, da plantação, e não esperou a colheita, é muita gente. Entende? Tem muita gente que já experimentou Herbalife, já esteve no espaço, procura por espaço, não está achando espaço, por exemplo, entende? Que já tomou Herbalife, já fez Herbalife, mas daí na época ele não estava no momento, ele parou. Então, o que eu vejo que vai acontecer nos próximos anos? Um boom no Brasil. Verdade. Um boom. Nós já vivemos isso. Aliás, os nossos reconhecimentos, né, Wellington, de presidentes, foi um boom no Brasil. Foi um boom que eu cheguei a 2 diamantes. Não, cheguei a presidente e depois, né, quando tira a tampa, né? Entende? Aí começa a surgir presidente. Quando abre a porteira, passa a boiada. Então, mas só para você ver, né, Wellington? Então, nós qualificamos a presidente, logo em seguida o meu cunhado qualificou a presidente, que foi contra 3 anos, qualificou a presidente, depois qualificou o Jaime, o Dirceu, depois qualificou o Jaime. Eu cheguei aqui, 2 diamantes, 15K. Foi um boom, entende? Agora, nós vamos ter o próximo. O ponto é, quem que vai tá trocando de PIN? É quem não ficar na zona de conforto, quem estiver, na minha visão, estiver na extravagância, quem estiver fazendo o que um consultor da Herbalife deve fazer todos os dias. Falar com gente nova, procurar fazer um cliente novo todos os dias, que é o que eu estou fazendo, fazer um consultor por semana pelo menos, entende? Para chegar a um supervisor por mês, entende? E tem que chegar com gente nova na extravagância. E é isso que vai fazer, quem fizer isso, em 1 ano sem parar, vai chegar a Guedes. Se continuar fazendo, que no ano seguinte vai chegar milionário. Se continuar fazendo, em 3 anos vira presidente, no máximo, se fizer. Por que eu te falo isso? Porque em 97, 98, Guedes, em 99, milionário. E por que o Alderino chegou a presidente em 2000? Fazendo. Porque exatamente. Se você me perguntar, Alderino, qual que seria o erro aí que você... Cara, foi assim, faz um tempo e para. Entende? Por que os caras lá dos Estados Unidos chegaram onde chegaram e continuam crescendo? Porque eles continuam fazendo a mesma coisa toda. Qual é o segredo? Eles fazem todo dia a mesma coisa, vai acumulando. Então, qualquer um aqui que está começando, ou você está há 20 anos e estou 20 anos e tô só eu. Cara, você começar a fazer com a experiência que você tem, né? Você vai começar a fazer e daqui 1 ano 1.000 pontos, 2 anos pode ser 4.000, porque tem um processo de duplicação, é PG, né? E 3 anos vira presidente. Então ter clareza para onde você vai. Quando eu comecei a fazer essas lives há 2 anos atrás, né, mais há 2 anos, eu falei que em 3 anos qualquer pessoa que assistisse essas lives, praticasse isso aqui, podia chegar a presidente. Meu irmão, muito obrigado pela sua dedicação, pela sua entrega, cara. 8h15 e a gente está com 200 pessoas aqui ainda. Eu imagino que daqui a pouco o Instagram me dá um relatório aqui de quantas pessoas passaram pela live. Você não tem ideia, cara, o que você fez hoje na vida de centenas de pessoas. Obrigadão, a gente encontra em Comandatuba e nós vamos aproveitar lá, que a gente merece. Só não posso esquecer uma coisa. A Rosane mandou um abração para você, para Tati aí, tá? A gente se vê em Comandatuba. A gente tá com saudade. Obrigado. Vamos aproveitar agora em Comandatuba. Abraço. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Exatamente. Tchau, tchau.